Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por nos reunirmos na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e traga uma revelação. Senhor, por misericórdia, eu peço que a manifestação do Teu sobrenatural, segundo o Teu propósito e a Tua vontade, seja uma realidade nessa noite. Sejam as palavras do Espírito Santo serem proferidas nesse púlpito, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos no meio, virando o meio de uma série de mensagens, uma vida com propósitos. Ainda temos, salvo engano, 2 exemplares do livro que baseia essa série de mensagens, Uma Vida com Propósitos. Você ainda pode adquirir o seu. Não sei se você é como eu sou um consumidor voraz de livros. Eu não tenho maturidade para entrar numa livraria, não tenho, eu me perco, mas tem me ajudado muito. Como o Senhor tem inspirado a minha vida, tem me ajudado através de leituras de obras que também são inspiradas. O Espírito Santo, que é o autor da palavra, continua inspirando homens e mulheres a comporem obras que não são perfeitas e inerrantes como é a palavra. Um livro sempre será um livro, mas eles têm sim conteúdo que nos ajudam nas nossas lutas, assuntos particulares que muitas vezes estão fragilizando a sua vida. De repente, uma obra que você encontra ali na Bookstore, você vai ser fortalecido, posicionado, vai te dar uma visão diferente e vai de repente te ajudar a vencer uma batalha que você está há muito tempo tentando vencer. Então, procure ser um leitor de boas obras, mas indispensavelmente seja um leitor da palavra de Deus. E nós estamos então caminhando nessa jornada de uma vida com propósito. Nosso objetivo é conhecer quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. O que Deus tem como propósito para mim e para você. Conhecer isso é indispensável. Se nós vivermos sem conhecer os propósitos de Deus, nós estaremos desperdiçando a nossa vida. Um homem, uma mulher que vive uma vida sem propósitos, é como um navio que não tem leme. Ele navega, ele flutua, ele só não tem destino. Ele não chega a um lugar determinado. Então é fundamental para o cristão conhecer os propósitos de Deus. Propósitos nos posicionam, nos alinham, nos dão objetivo, nos dão norte. Saber que Deus tem para você, para todos nós, propósitos divinos, que dizem respeito à perfeição da vontade de Deus, é sublime, e de fato, alivia um peso de querer saber o que fazer da vida, quais são as melhores decisões, quais são os posicionamentos mais assertivos, porque como eu, você também não quer ser um fracassado, como eu, você não quer tomar decisões que tragam consequências ruins. Por isso, conhecer os propósitos de Deus facilita, traz leveza. Não quer dizer que será uma vida desprovida de lutas e batalhas, porque seguir se posicionando e buscando viver conforme os propósitos de Deus, há de conflitar, há de gerar uma luta, um conflito diário com a sua vontade. O propósito de Deus não tem comunicação com a vontade do homem. Na maioria das vezes não são convergentes, eles são divergentes. Por quê? Porque as minhas vontades estão linkadas, comprometidas com a minha humanidade, com a minha racionalidade, com as minhas vontades, com o meu coração que é enganoso. Então, vamos facilitar esse processo, vamos deixar de ser, de certa forma, cabeça dura, entender que os planos de Deus para todos nós estão envaisados de uma perfeição absoluta para a minha e para a sua vida.
E na primeira semana nós falamos sobre o sentido da vida e que todos precisamos, como eu aqui reiterei, encontrar propósitos. Na segunda semana falamos do primeiro propósito, a adoração. E eu estava no momento do louvor. A nossa igreja tem uma peculiaridade. A forma com que louvamos, ela não é melhor nem pior. Talvez para alguns que já estiveram em outros ministérios, como eu já estive, eu já fui um fiel seguidor, utilizador do cantor cristão. Talvez você tenha conhecido o cantor cristão em algum momento da sua vida. Hinos inspiradíssimos, harpa cristã, amo a harpa cristã. Nós temos uma forma somente diferente de louvar e adorar ao Senhor, de uma forma diferente, com um instrumental diferente. Mas adoração não é o formato, adoração não é o estilo da música. Adoração é aquele que adora o Senhor conforme Ele busca, adoradores em espírito e em verdade. Porque eu posso estar num ambiente com a liturgia diferente, com a harpa cristã, com o cantor cristão, com uma outra forma, um outro formato musical, e meu coração tampouco ser um adorador. Posso estar num ambiente como esse, mais animado, talvez com uma pegada mais jovem, mais contemporânea, tampouco ser um adorador. Precisamos entender que o propósito de ser adorador diz respeito à sua entrega. Adorar a Deus não é verbalizar isso em música. Adorar a Deus é um estilo de vida. E foi isso que aprendemos. E semana passada aprendemos que um dos propósitos de Deus também é a comunhão, que se traduz na igreja, nessa multiplicidade de pessoas, mas que buscam viver em unidade. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, um é diferente do outro, marido e mulher são diferentes, mas na igreja, conforme um propósito de Deus, precisamos cultivar a comunhão. É fácil? Certamente que não. Em família, muitas vezes já administramos conflitos. Em família, sangue, muitas vezes somos testados na nossa resiliência. Aqui não há de ser diferente. A diferença é que o que une, os laços que nos unem como família espiritual, são diferentes dos laços sanguíneos. Aqui os laços que nos unem são os laços do sangue de Cristo derramado numa cruz, para me transformar, para me salvar, para salvar você e para criar em mim e em você uma unidade. Somos irmãos em Cristo, uma família espiritual. E sabendo que o pai dessa família é Deus e sua perfeição, o irmão mais velho é Cristo, com a sua obra de redenção, eu não posso me permitir ser um elemento que não promova amor no contexto dessa família, tampouco você. E hoje, numa sequência quase que lógica, saímos do entendimento do propósito da comunhão no nível de família espiritual. Hoje vamos aprender que um dos propósitos de Deus para a nossa vida é que nos fazer ser parecidos com Jesus. Deus quer que você a cada dia se pareça mais com Jesus. Eu falei de manhã, o Rafa não está aqui hoje também, né? Ontem o Rafa estava. O Rafa é o nosso Jesus aqui. Se você já viu a entrada de face a face aqui, ou alguma celebração aqui que tem uma representatividade de Cristo, é o Rafa. E o shape do Rafa, o estereótipo do Rafa é diferente, né? Porque o Rafa não é barbudo, o Rafa já está, né, falta cabeleira no Rafa, né, ele não é fartão. O Rafa é uma bênção. Mas a gente tem um estereótipo, uma referência. Quem já foi no face a face, ou quem já esteve ali no Alto de Páscoa, Araçatuba, nós temos uns Jesus ali, barbudos, uns rapagão, né?
que tão somente é aquilo que remete à forma como a Renascença pintou os quadros sobre Jesus, um Jesus loiro, feições europeias. De fato, queridos, onde que eu quero chegar com isso? É que ninguém conhece, sabe verdadeiramente como Jesus foi, fisicamente falando. Há algumas indicações. Os povos da Palestina do primeiro século, como eles eram, pele queimada, a sua forma visual, a ciência consegue trazer uma referência, mas isso não é importante, não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre parecer exteriormente sobre Jesus, não tem nada a ver. O propósito é que interiormente, no nosso interior, que se traduz na nossa existência, na nossa vida, eu e você, a cada dia nos permitamos ser transformados para nos parecermos cada dia mais e mais com Cristo Jesus. Na verdade, as pessoas precisam olhar para você, olhar para cada um de nós e ver Jesus. Como elas verão Jesus? Pelo exterior, se você é bonito, se você... Não, as suas ações e atitudes, o seu comportamento, o seu testemunho vai refletir a face de Cristo para a glória de Deus. Sabe quando você olha para uma pessoa e vê que aquela pessoa está de mau humor? Você que às vezes trabalha em ambientes com pessoas que todo dia você se encontra com elas, às vezes aquele dia a pessoa não está bem, ela está magoada, ela está chateada, ela está nervosa, aconteceu algo que abalou as suas emoções. Como é que você identifica isso? Se você tem um nível de intimidade, é pelo olhar. Você já viu, essa pessoa não está bem. Então eu já dei a dica aqui. Como vamos nos parecer com Cristo? Como as pessoas olharão para nós e vão identificar? Tem Jesus ali. Intimidade. As crianças, pela intimidade com os pais, vão adquirindo trejeitos que identificam essa proximidade, o jeito de falar, a comida preferida, isso é intimidade. Da mesma forma, se não houver na minha vida, na sua vida, a intimidade com Cristo, como vamos parecer com Jesus? Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Deus quer transformar você e fazer você se parecer com Jesus. Em vez disso, seguiremos com o amor, a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo com verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Quantas vezes nós repetimos aqui a verdade? Verdade não é uma abstração, não é um conceito social. Verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é Cristo Jesus. E para se parecer com Ele, você tem que andar com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como Ele viveu. Isso é discipulado. Foi o que Jesus fez com 12 homens. 12 homens totalmente diferentes, culturalmente diferentes, socialmente diferentes, profissionalmente alguns tinham similaridades, porque eram pescadores, mas Jesus pega esses 12 homens, chama para perto de si. Agora vocês vão caminhar comigo, vocês vão aprender comigo, para que vocês sejam transformados. Mas isso não será para vocês, será para que essa transformação, a partir do que aprenderem comigo, seja transferido geração por geração. Por isso estamos aqui, porque um dia Jesus veio, chamou esses 12 homens, os ensinou, por exemplo, mostrou como viver. Esses homens assimilaram isso, decidiram se tornar
parecidos na conduta e na vida com Jesus, e houve um fator de expansão e multiplicação. De fato, igreja, se você não determinar no seu coração ser alguém parecido com Jesus, talvez uma sociedade que está próxima de você não será alcançada. Muito pouca gente hoje, inclusive no meio cristão, está lendo a Bíblia, mas tem gente que não lerá a Bíblia em outro ambiente que não seja na sua vida. Se as pessoas não lerem Jesus através de você, dificilmente vão ler espontaneamente na palavra. Então, se nós queremos viver uma expansão, se nós queremos ver a igreja expandindo e alcançando outras fronteiras, as pessoas precisam ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver Jesus. Desde o princípio, o plano de Deus é fazer você semelhante a seu Filho Jesus. Propósito de Deus: criar pequenos cristos. Cristãos são pequenos cristos. Eu vejo Cristo em você, eu vejo Cristo em você, eu vejo Cristo em você, eu vejo Cristo em você. Isso tem que ser uma realidade. Isso não pode ser conceitual. Isso não pode ser algo de uma referência alegórica. Tem que ser realidade. E como as pessoas verão Cristo em nós, se nós não buscamos intimidade com Ele? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Nós precisamos ser renovados. O que temos e o que somos não se parece com Cristo. O homem pode ser bom, pode ser íntegro, socialmente ser cordial, generoso. Ele pode ter muitas virtudes. Se ele não conheceu Cristo, de uma decisão de entregar a sua vida a Ele e permitir ser transformado, receber uma nova vida. Sim, porque Cristo não quer comungar com a sua vida. A palavra de Deus diz que não há comunhão entre luz e trevas. Então, como a luz pode comungar no mesmo ambiente com as trevas? Ora, se a sua decisão é ser parecido com Cristo, é impossível, incoerente, que você queira continuar se parecendo com a sua velha natureza. Não dá, não é possível. Um ou outro vai ter que sair. Se Jesus vem para habitar na minha vida, as trevas têm que ir embora. O comportamento disfuncional, a ira, a raiva, todas as manifestações humanas que são corrompidas pelo pecado natural da minha vida, precisam ser tratados em Cristo Jesus. O sangue de Jesus precisa ser todo dia vertido na minha vida. Eu preciso do sangue de Jesus todo dia para me purificar. Eu preciso da graça, da misericórdia de Jesus, porque senão, se eu me afastar de Jesus, o que sobra de mim é uma natureza ruim. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero cada dia ser parecido com Jesus. Eu quero viver a vida que Jesus estabeleceu para mim. Eu não quero viver conceitualmente firmado na garantia da salvação. É uma realidade, é uma realidade. Aquele que se entregou a Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida a Jesus, é salvo pela sua graça e pela sua misericórdia, não experimentará a morte. Mas quando seremos chamados? Alguém aqui sabe o dia da sua morte? Ora, então, se você entregou a sua vida a Jesus, há uma certeza no meu e no seu coração de que estaremos na eternidade com Cristo. É a garantia que Ele nos oferece. Mas daqui até lá, como vamos viver? Como será a nossa vida? Não haverá mudanças? Não estaremos preocupados
em externar, alcançar outras vidas, vamos somente nos contentar. Eu já garanti minha salvação, eu vou esperar. O mundo está corrompido, a sociedade está corrompida, a escola do meu filho, da minha filha, está um lixo. Não tem problema, Cristo morreu por mim, eu já entreguei minha vida a Jesus, deixa o diabo ocupar o espaço dele. Não. Ora, Deus criou todas as coisas absolutamente perfeitas. Nosso bispo falou isso na mentoria sábado. Todas as coisas criadas por Deus são perfeitas porque Deus é perfeito. O pecado vem e corrompe a perfeição e traz a corrupção naquilo que é perfeito. Mas Cristo Jesus, em Cristo Jesus, todas as coisas são restauradas. Então, muito mais do que a salvação, que é a plenitude da obra de Cristo, a restauração é para o seu casamento no dia de hoje, é para a sua vida financeira, é para a sua vida relacional, é para que você tenha aquilo que Jesus prometeu, uma vida abundante. E essa vida abundante não tem a ver com riquezas, tem a ver com o entendimento, que aquilo que Deus tem como propósito, de que eu e você nos tornemos parecidos com Cristo, nos leve a viver uma vida de domínio, uma vida de entendimento. Olha, a obra de Cristo é perfeita, restaura todas as coisas, e eu vou viver nesse dia, nesse momento, o melhor dessa terra, que está sendo restaurada por aqueles que estão entendendo. A obra de Cristo é perfeita e restaura todas as coisas. Não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso. Mude a sua cosmovisão de maneira que, olha, não é sobre o futuro, é sobre o agora. É sobre a transformação do agora. O seu lar vai ser transformado. Se você se parecer com Cristo, se a sua vida for a vida de Cristo, o seu lar será transformado, o seu ambiente de trabalho será transformado, toda a sua vida promoverá transformação imediata, agora, senão fica incoerente e também fica pesado, fica exaustivo. Aceitamos que o mundo jaz no maligno, mas não aceitamos que Cristo Jesus tem poder para restaurar todas as coisas. Se o mundo jaz no maligno, é porque homens e mulheres não têm levantado a bandeira de Cristo Jesus. Cristo Jesus tem domínio sobre todas as coisas. Cristo Jesus tem domínio sobre todos os ambientes. A restauração de Cristo é para agora, para a sua vida, para as circunstâncias da sua vida, para os ambientes que te cercam, para o teu casamento, para qualquer lugar, para qualquer situação que envolva você, porque é isso que é plenitude, isso que é vida plena e abundante. Deus age através do seu Espírito. Não queremos nos parecer com Cristo? Não é esse o propósito? Então eu preciso entender que há uma colaboração aqui. Como eu disse, parecer com Jesus não tem nada a ver com o exterior. De repente nós teremos aqui um alto de Páscoa e vamos encontrar um Jesus inusitado, careca, sem barba. Qual o problema? Eu não tenho compromisso com essa figuração, que esse estereótipo renascentista. Mas eu estou falando de parecer com Jesus pela transformação do interior. Como é que isso acontece? Como eu introduzo Jesus na minha vida? Como eu mudo o meu interior? Que nem Nicodemos entendeu. Olha, Nicodemos, doutor da lei, pós-graduado na lei, você precisa nascer de novo. Mas como assim, Jesus? Eu sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da sua mãe? Você não está entendendo, Nicodemos? É uma nova vida, uma nova natureza. Esse novo nascimento é o que acontece no seu interior. E quem vai colaborar conosco para isso acontecer? O Espírito Santo de Deus. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior, tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele. No final, para ser mais fácil o entendimento,
tem tudo a ver, tudo tem a ver com intimidade. Tudo tem a ver com você decidir abrir o seu coração para que Deus contribua para as transformações necessárias. Vou dizer para você, podemos ter força de vontade, podemos nos levantar, eu vou abandonar o vício, eu vou abandonar a pornografia, porque você sabe o que está fazendo mal para você, para a sua vida relacional, para as suas finanças, eu vou abandonar o jogo. Você, por consequência e racionalidade, muitas vezes você decide, olha, eu vou parar com isso. A maioria das vezes não conseguimos, a maioria das vezes nos posicionamos por um tempo, mas rapidamente retornamos às velhas práticas. Por que isso acontece? Porque na nossa força de vontade, na nossa força humana, nós não conseguimos conquistar batalhas espirituais. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais nos lugares celestiais. É uma batalha espiritual e a gente só vai vencer com as armas do Espírito. Então é indispensável intimidade com o Espírito Santo. As características de Cristo não são produzidas por imitação. Pega essa chave aí, como diz o outro, instala esse drive, né? As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Se o Espírito Santo de Deus habitar em mim e em você, seremos transformados de glória em glória, dia a dia, de batalha em batalha, de vitória em vitória, e a cada dia nos tornaremos mais e mais parecidos com Cristo. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: eu vejo Cristo em você. Devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Eu já dei esse spoiler aqui. Livre-se da velha natureza. Você não decidiu que quer, por entendimento racional, que quer se parecer com Cristo? Como eu vou convidar Cristo, como eu vou convidar o Espírito Santo de Deus para habitar em mim, para me transformar num pequeno Cristo, se a minha natureza continua corrompida, se eu ainda continuo prazerosamente comungando com o pecado, se o pecado ainda é atrativo? Olha, eu e você até a eternidade iremos conviver com o pecado. O pecado continuará sendo uma dificuldade, uma luta, mas o pecado, para aquele que aceitou Jesus e decidiu se parecer com Cristo, que chamou o Espírito Santo para viver em intimidade com Ele, não é mais desejável, não é mais prazer buscado, é um incidente, é um acidente, é algo que acontece, que traz constrangimento, dor, que machuca, porque você tem entendimento, não foi para isso que Jesus morreu por mim, não é isso que alegra e traz prazer ao Espírito Santo. Isso é se parecer com Cristo. Devemos mudar nossos pensamentos. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Você está entendendo que tem uma obra de transformação aqui? Você está entendendo que está pegando o que eu sou e o que você é, que não serve para nada, e está falando: ó, isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que sair, isso aqui não serve. Tudo que eu estou lendo aqui está falando no meu coração: ó, você mesmo tem nada que presta. Se eu não introduzir coisas novas aí, da minha natureza celestial, divina, perfeita, o que eu estou vendo em você aí, Renato, baixa a tua bola, hein? Serve para nada. Devem assumir o caráter de Jesus. Tem muita gente lutando para mostrar reputação. Reputação é sombra. Reputação é aquilo que as pessoas estão vendo à distância. Caráter é o que você é e que vive quando ninguém está olhando.
Caráter é o que você é quando ninguém está olhando para você. Mas sabe o que acontece? Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E a gente preocupado com reputação. O que será que vão pensar de mim? O que será que estão falando de mim? Você não está pensando, você não está preocupado com o que Deus está vendo na sua vida corrompida e pecaminosa. Você está preocupado com o que a sociedade está pensando a seu respeito. Filho, se preocupe com o que Deus pensa sobre você. Mas eu quero te dar uma notícia legal. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito não são pensamentos de morte e nem de destruição. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são de nos fazer o bem, de nos promover o bem. Mas olha, não brinca com a justiça de Deus. Deus te ama. Ninguém te ama como Deus. Você não encontrará amor maior do que o amor de Deus sobre sua vida. Mas esse amor, ele é validado pelas obras de Cristo Jesus. Deus te ama porque você ama Jesus. Estão entendendo? Deus te ama e quer derramar esse amor na sua vida porque você ama Jesus. Mas se você não amar a Jesus, se você rejeitar a Jesus, não há como o homem escapar da ira de Deus. O que nos faz viver afastados da ira de Deus é o amor de Jesus que nos alcança. Deus age através da sua palavra. Você quer se parecer com Jesus? Quer ser um pequeno Cristo? Intimidade é necessária. Você precisa ter intimidade. Você não conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Uma vez Jesus perguntou aos seus discípulos: pessoal, o que os homens estão falando a meu respeito? Jesus, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros dizendo... Tá, interessante, entendi. Jesus não estava preocupado com a imagem que os homens estavam tendo sobre ele, porque a pergunta consequente é: e vocês, que dizem a meu respeito? Eu faço a mesma pergunta para nós. A mesma pergunta vem para mim, tá? Falo para você, ouço no meu coração. Quem é Jesus na sua vida? Qual é o seu nível de conhecimento de Jesus? Você conhece Jesus, um Jesus histórico? Um Jesus que alguém falou para você que ele foi uma boa pessoa, que fez obras maravilhosas? Você pode ler sobre Jesus na Bíblia 1, 2, 3, 10 vezes e não conhecer Jesus no nível necessário. Muitos, e vão se surpreender, porque a palavra de Deus diz que todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E muitos lá vão dizer: Jesus, eu fui pastor da Amor e Cuidado. Jesus, em teu nome eu pregava todos os domingos. Jesus, em teu nome eu orava e as pessoas eram curadas. Mas se eu não tiver intimidade com Jesus, se a minha vida não foi uma vida de entrega a Jesus, Ele olhará para mim e olhará e fala: quem é você? Eu não te conheço. Como assim, Jesus? Eu fiz isso, em teu nome eu fiz isso. O poder do meu nome operou esses milagres. O teu coração nunca esteve comigo. Você quer se parecer com Jesus? Mas quanto você conhece de Jesus? Quanto você tem permitido que Jesus trabalhe no seu interior e transforme a sua vida? Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão de cada dia.
Você quer conhecer mais de Jesus? Quem vai te ajudar? O Espírito Santo de Deus. Aonde Ele vai te apresentar Jesus? Na sua palavra. Quer conhecer das obras de Jesus e saber que Ele quer fazer as mesmas obras, ou obras maiores ainda através da sua vida? Conheça a palavra. Conheça aquilo que Jesus ensinou os seus discípulos para que transformasse as suas vidas e eles se tornassem parecidos com Ele. O modo de pensar determina o modo de sentir. O modo de sentir influencia a maneira de agir. Você tem que pensar com a mente de Cristo. Nós precisamos pensar com a mente de Cristo. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na nossa vida. As decisões mais equivocadas, com as piores consequências que eu experimentei na minha vida, estavam todas fora dos princípios da palavra. Tomei decisões financeiras na minha vida, que se eu tivesse lido na palavra, claramente ela estaria dizendo: não faça isso. A Bíblia tem tudo o que você precisa para se parecer com Cristo. Tem tem todas as referências, tem todos os indicativos, mas muito mais do que isso, criará em você uma nova forma de pensar, uma nova forma de olhar e uma nova forma de viver, transformando a todos nós em pequenos cristos. A Bíblia não foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Eu não sei quantos aqui se propuseram a ler a Bíblia toda durante esse ano. O meu projeto pessoal é ler 2 vezes, em 2 versões diferentes. O ano passado eu consegui, espero conseguir esse ano. Mas isso pode ser, irmão, só desempenho. Eu posso ler 3 vezes, chegar aqui em dezembro: olha, igreja, eu li a Bíblia 3 vezes esse ano. Quanto a Bíblia leu sua vida? Quanto a Bíblia mudou a sua vida? Se não houver, através da leitura da palavra, transformação real, é só desempenho, é intelectualidade, e não faz mudanças, não nos transforma conforme um propósito de Deus para cada um de nós. Deus age também nos transformando cada dia mais parecidos com Cristo através das provações. A vida cristã não é desprovida de lutas, não. A vida cristã é uma vida de batalhas, o caminho é apertado, a porta é estreita, que conduz à salvação. Se alguém te apresentou um evangelho de facilidades, te enganaram. Por que é difícil? Porque você lutará com as suas vontades, porque você lutará com as suas vaidades, porque você lutará com os seus desejos carnais, e você será provado. A história da cristandade, os primeiros cristãos pagaram preço de sangue, perderam tudo, inclusive a própria vida, para que o evangelho de Jesus, as boas novas do evangelho, chegassem até os nossos corações. Eu terminei de ler um livro recentemente, O Homem do Céu, um livro antigo, mas é tempo que eu queria lê-lo. É o testemunho de um jovem chinês que se converteu aos 16 anos na China, comunista, que persegue até hoje os cristãos. A igreja não tem liberdade para existir na China, e as torturas, as prisões que esse jovem experimentou por amor a Cristo são indescritíveis, constrangedoras para quem vive uma vida de facilidades como a maioria de nós vivemos. Nós temos lutas, temos batalhas, mas tem gente entregando a vida, tem gente perdendo a vida até hoje por amor ao evangelho. Então as nossas provações, as nossas lutas e batalhas também servem para moldar a nossa vida, para desconstruir muitas vezes aquilo que diante de um propósito de Deus não tem serventia. Por isso, olha o que Paulo fala:
Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. O exterior está sendo bombardeado, as circunstâncias estão difíceis, e Paulo está dizendo: olha, isso não tem autoridade para mudar o nosso interior está sendo renovado, pois os nossos sofrimentos, olha o que Paulo fala, leves e momentâneos. Pastor, ele está ironizando porque ele não sabe o que eu estou passando. Você sabe o que Paulo passou? Você sabe as perseguições, os açoites, os naufrágios, o apedrejamento. Você sabe o preço que Paulo pagou? E era um homem culto, um homem rico, de autoridade, e transformou isso, considerou isso tudo como esterco, como lixo, por amor àquele que o alcançou na estrada de Damasco. Então eu não estou desconsiderando que a sua vida pode estar enfrentando dificuldades, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Você quer se parecer com Cristo, a tua família às vezes pode te perseguir. Você quer se parecer com Cristo, os seus amigos vão te abandonar, o seu chefe vai te perseguir, você enfrentará lutas e batalhas. Segundo Paulo, são leves e momentâneos, que não tem comparação com a glória eterna que eles estão produzindo. Queridos, não tem coisa melhor, não há uma vida melhor do que a vida que Cristo quer te oferecer. Você projetou grandes coisas, sucesso, você projetou para a sua vida, para a vida da sua família, grandes coisas, e nada errado com relação a isso. Mas eu quero dizer que nada disso terá serventia se você não encontrar um propósito de Deus para a sua vida, de transformação. Nada disso terá validação para a eternidade. Você pode chegar no final da sua vida multimilionário, sem Cristo Jesus, você acabará os seus dias pobre e miserável, uma sepultura fria, seu nome será esquecido e a eternidade comprometida. Porque aqueles que estão com Cristo, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, têm a garantia da vida eterna. Mas aqueles que o rejeitaram, aqueles que rejeitaram a Jesus, já acessaram a eternidade fora da presença de Deus. Não tem outra opção, não tem outra opção. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O seu dia está difícil, a sua vida está difícil, circunstâncias difíceis. Se você é chamado por Deus para viver um propósito, tudo o que está acontecendo com você está no controle de Deus e é para o seu bem. Acredite, creia, confie no Senhor. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Quantos querem parecer com Jesus? Quantos querem viver a vida que Jesus tem reservado para cada um de nós? Uma vida abundante. É dinheiro, pastor? Não, não é. É vida de plenitude, de saber que Deus se comprometeu com você em amor, para te amparar, para te cuidar. O salmista Davi, na sua palavra, diz o seguinte: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado,
e a sua descendência mendigar o pão. Deus não deixa você, não deixa os filhos desamparados. Deus sabe as suas necessidades. Deus conhece as circunstâncias da sua vida. E Deus quer transformar tudo isso num ambiente de paz, num ambiente que mesmo em meio a tempestades, você tenha a certeza inabalável: se Jesus está nesse barco, ele não vai naufragar. Amém, igreja? Fiquem em pé, fiquem em pé. Eu quero apelar agora, eu quero apelar para os corações que estão aqui. Se você de alguma forma deseja algo mais, é para quem quer mais, quem quer novas experiências, quem quer novas entregas, quem quer viver mais de Senhor, quem quer viver novas experiências intensas, quem quer entregar o comando da sua vida ao Espírito Santo de Deus. Não é um apelo de salvação, é um apelo de uma vida de intensa transformação. Se é o seu desejo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se tem alguém que quer viver essa experiência, quer mais, olha, eu quero mais de Jesus. Eu quero ser mais parecido com Ele. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: olha, ali tem Jesus, ali tem Jesus, ali tem Jesus. O que Jesus vai fazer com a sua vida, nem você consegue discernir. Você não consegue imaginar o que Jesus quer fazer com a sua vida. Eu posso declarar: é perfeito, é bom, é agradável, é maravilhoso. Entrega a tua vida a Jesus. Busque intimidade com o Espírito Santo e deixa Ele transformar você. Todos vocês que vieram ao altar do Senhor, tenham vindo com o coração convicto daquilo que o Senhor chamou para um momento de transformação, para um momento de intimidade. O Senhor, através do seu Espírito que sonda os nossos corações, sabe do que está no seu interior. Ele já acolheu as suas lágrimas. Ele já entendeu, Ele já conhece a natureza da sua batalha, da sua luta, da sua angústia. E eu quero declarar sobre sua vida um renovo, um novo tempo, uma libertação de jugo, uma quebra de amarras, de obstruções
Eu quero declarar sobre a vida de todos a liberdade do nome de Jesus. Aquele que está em Cristo é livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo Jesus está libertando pessoas aqui aprisionadas emocionalmente. Cristo Jesus está libertando pessoas aprisionadas pelo jugo da doença, da enfermidade, da depressão. A liberdade, aonde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. E eu quero declarar a liberdade de Cristo. Eu quero declarar a liberdade do amor do sangue de Jesus para transformar a sua realidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, vem, Senhor, nessa noite manifestar a sua glória, a sua majestade e nos alcançar com a sua graça e a sua misericórdia. Transforma-nos cada dia, cada momento, mais e mais parecidos com a face de Jesus. Nós queremos mostrar a realidade de um Cristo vivo, de um Cristo que transforma, de um Cristo que renova e que restaura. Seja essa a realidade na vida da igreja, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Sim, nós desejamos te conhecer. Nós desejamos te conhecer, Jesus. Cada dia queremos mais e mais e mais te conhecer. Como é sublime ter intimidade contigo. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te amamos. Vem habitar nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, faz morada na minha vida, na vida dos meus irmãos, e nos transforma de glória em glória, para sermos conhecidos, por refletir na nossa vida, com nossa existência, a face de Cristo, para a tua glória hoje e eternamente. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, terça-feira passada, nós pregamos 4 decisões para perder um reinado. Quem estava aqui participou. 4 decisões para perder um reinado. Na próxima terça apostólica, eu quero apresentar uma palavra que é uma similaridade. 4 decisões para manter um reinado. Terça-feira passada, nós falamos das decisões que levaram o homem a perder o reino. Agora, nessa próxima terça, vamos falar das decisões de um homem que consolidou, que manteve o seu reino. Então eu quero te convidar, venha na terça-feira, participe conosco da nossa terça apostólica às 20 horas. Quarta-feira, as nossas células. Temos várias células aí abençoando as vidas. Na minha casa tem uma célula, temos vários irmãos aqui que tem células. Procure ali a central de membresia, identifique uma célula perto da sua casa, escolha uma célula, frequente uma célula, se permita ser um hospedeiro, receba uma célula na sua casa. Deixa a obra de expansão do reino te alcançar. Você foi chamado por Deus para grandes coisas. Amém, igreja? Ergam suas mãos, que eu quero impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces, maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.